Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Outsiders. É um prazer ter você aqui com a gente, você que gosta de um debate e sente falta de que isso aconteça, aqui é o seu lugar. Então, já te inscreve no canal, ativa as notificações. Se isso faz sentido para você, compartilhe também com os seus amigos, as suas redes sociais, mas, principalmente, mande os seus comentários sobre a pauta. Com certeza, no próximo episódio, faremos também os nossos comentários e recuperaremos um pouco do episódio anterior. No episódio de hoje, o tema é cidade para quem trabalha ou para quem investe. Vou começar apresentando, então, para você quem são os nossos outsiders. Aqui do meu lado, Luciana Malê, ela que trabalha com desenvolvimento de carreira, estratégia e posicionamento para arquitetos. A Luciana defende planejamento, a gestão e o autoconhecimento como base para escritórios mais estruturados e lucrativos. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. Tudo bem, Lu? É um prazer estar aqui de novo, ainda mais com esse time maior, né? Maior. Prazer todo nosso, Lu. A Lu que já teve programa aqui também com a gente, agora está nessa nova proposta. Também com a gente, Monique Fontes, ela que atua em arquitetura e interiores, com foco na funcionalidade dos espaços e na qualidade de vida dos usuários, participou de iniciativas voluntárias e também de revitalização e restauro, incluindo projetos ligados à recuperação do icônico barco Cisne Branco na capital gaúcha. Monique, bem-vinda, Monique. Olá, Alexandre. Boa tarde, colegas. Prazer te ter também aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui contigo, né? Legal. Também com a gente, compondo aqui a mesa, o Lucas Volpato, ele que atua na área do patrimônio histórico, restauro e arquitetura cultural, desenvolvendo projetos que conectam memória em linguagem contemporânea. À frente do estúdio 1 Arquitetura, Lucas participa de iniciativas de ressignificação de edificações históricas. Lucas, bem-vindo. Obrigado, satisfação estar nesse ambiente de debate, um debate que com certeza vai ser construtivo para todos nós. Muito legal, seja bem-vindo. E eu também vou me apresentar, eu sou Alexandre Sebold, jornalista e radialista, há mais de uma década produzindo conteúdo sobre arquitetura, cidade e comportamento. Sou fundador da Rádio Arquitetura e agora também do portal Escala Humana, que tem como propósito conectar profissionais, mercado e público. Cada debate vai ser aberto com um vídeo, né, de uma pessoa que não é necessariamente da área da arquitetura. Primeiro depoimento, tá? Ele é do Leandro Richter, de Novo Hamburgo. Eu vejo desta forma. Não concordo com isso. Eu penso que seria melhor. Nós precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Definitivamente, quando vai liberar um projeto ou quando vai fazer algum tipo de modificação, né, no plano diretor, eu acredito que, embora eles façam fóruns e abram, né, sessões ao público, mas o que manda, infelizmente, é o dinheiro, né? Então, se acaba abrindo exceções e acaba fazendo modificações que não necessariamente vão ajudar a população, mas vão sim favorecer bastante quem está investindo nesses empreendimentos. Então, pessoal, a opinião aqui do nosso amigo Leandro Richter, de Novo Hamburgo, ele falando que, infelizmente, as cidades são pensadas, né, as decisões são tomadas visando o investidor e que uma ou outra vez se ouve os moradores, né? Sim, inclusive acho que a gente tem visto nas últimas intervenções de plano diretor muita consulta popular. Mas de verdade, assim mesmo, quem manda é quem tem o dinheiro, né? O dinheiro o poder sempre tem quem tem o dinheiro. Então a gente tem, na verdade, todo mundo que é arquiteto, vivenciou a academia, sabe das leis, tudo entende que o que é aplicado nas cidades não é o que a gente aprendeu na faculdade. É o que ali os detentores do dinheiro, do investimento, né, os investidores, acertam entre si. Né? E aí, às vezes, beneficia, às vezes não beneficia tanto assim quem está usufruindo daquele espaço. Tá, mas de quem manda no futuro da cidade é o investidor? É quem tem dinheiro. Mas sempre foi assim, não foi?
É que a cidade é plural, né? A cidade é para todos, né? Então, é para todos os viventes, sejam animais, pessoas, árvores, seres vegetais, né? E isso tudo precisa ser administrado, né? Então, o mundo capitalista exige que tenha produção de bens, recursos e de dinheiro. Então, de certa forma, a cidade está sempre atrelada ao investidor, né? Investidor que investe bem, investidor que investe mal, mas sempre tem que ter um investimento, né? Sim, tem que ter a organização disso tudo, né? Desses Exato. ambientes todos coabitando. Com certeza, o investimento ele é importante, né? Mas ele não é o vilão também dessa história, porque a gente precisa, para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade, a gente precisa ter, né, grandes investimentos, rever, né, infraestruturas principalmente, né? Porque hoje a gente acompanha um crescimento desordenado da cidade, né? A gente está percebendo assim que a população que deveria estar próxima do centro, né, dos principais polos, elas estão cada vez mais afastadas. Isso porque se privilegia o investimento, né, com empreendimentos para quem tem poder aquisitivo, para quem tem... Pensando até em alguns pontos aqui da cidade, a gente vê, né, um ambiente que poderia ser para as pessoas morarem ali, frequentarem aqueles lugares, trabalharem perto, mas por índice, por quanto vai valer no mercado, etc, acabam se fazendo imóveis exclusivamente para investimento, não para moradia. Então, com isso, a gente vai cada vez mais afastando o cidadão comum do centro da cidade. A gente está cada vez mais espalhando. E gera custos a mais. Gera cidadão, custos, né? claro. Sim, porque é deslocamento, né? Fica fora do eixo principal que a pessoa precisa, que é saúde, né? Mercado, vestimentas, lojas, né? Até Serviços. viver o próprio bairro, né? Tem aquela característica de eu moro nesse bairro, eu vivo as coisas desse bairro. Não, a gente acaba vivendo em todos os bairros, isso tem deslocamento, tem perda de qualidade de vida também, né? Quando a gente vive em comunidades melhores, a gente tem mais qualidade. Mas também não dá para colocar o investidor como vilão. Vilão é uma palavra muito forte. Não, É que existem investimentos e investimentos. Você pode investir em coisas que dão retorno para a população, para diversas camadas dessa população, ou investir especificamente para um determinado tipo de cidadão, né? Que é o que tem mais poder aquisitivo. Mas aí deixa eu fazer um contraponto aqui. Eu tenho dinheiro, que é meu dinheiro, não interessa como eu conseguir ele. Eu tenho que me preocupar com a população ou eu tenho que me preocupar com o meu ganho? Com os dois. Não existe investimento sem ganho. Eticamente, tu deveria se preocupar, né? Exatamente, com a qualidade de vida como um todo da cidade, para o habitante e tal. Mas o que a gente percebe... Quando o dinheiro entra, a ética sai. Ai, que pesado isso. Pesado. Ele falava, achei meio extremo. E aí... Mas não estou dizendo que sou eu que estou falando. Meu avô É o avô dele? É meu avô, ele não está aqui para se defender. Mas aí eu acho que entra o papel do arquiteto, porque a gente está bem no meio. É um a gente articulador. está entre o investidor e a gente está entre o habitante, né? Quem habita. Meio de campo, e o nosso papel é justamente esse, da gente fazer a escuta e entender e conseguir direcionar da melhor forma o investidor. A gente é um facilitador do Exatamente. processo. Nós somos estratégicos nesse processo. E só que muitas vezes a gente não está sendo. Né? Era o que estava aqui na ponta da minha Falta língua. essa formação para tá nós, né? Falta essa formação. Eu acho que não é nem formação, é voz mesmo. É ser valorizado a ponto de ser consultado. Perfeito. Eu sou investidor, eu realmente quero ouvir esse arquiteto aqui e valorizar a arquitetura em si. Exatamente. O que acontece hoje de verdade? É isso, eu tenho esse terreno aqui, com esse terreno eu posso fazer tanto dinheiro. Quais são as possibilidades? Se eu fizer dessa forma, tem tanto. Se eu fizer dessa outra forma, é tanto. É o ticket de venda. É o ticket de venda. Não tô nem aí se tem benefício, se as pessoas vão pegar 3 ônibus para chegar do trabalho à casa. Não é problema meu. Isso é problema do governo, talvez. É que às vezes até pede contrapartidas, mas nem sempre essas contrapartidas vêm para facilitar a vida de quem mais precisa, né? Acaba facilitando a vida da cidade num contexto viário, num contexto assim... Para resolver problemas da cidade. Da cidade, né? exato. Problemas de gestão que não estão sendo... Não são sendo feitos pela própria gestão. Exatamente. E às vezes a contrapartida também não é equivalente àquilo ali. É uma contrapartida, sim. Mas é uma coisa, não tem lá que eu dispare, fora daquele eixo do que precisa. Mas para os olhos do cidadão normal, isso conta? Pontos? Acho que não. Acho que não. Por exemplo, se tu... Alexandre, eu acho que tem que é o cidadão normal? O que é normal? O que é o normal? O que é o cidadão normal para ti, Alexandre? Um médio que não se envolve com esses assuntos, ele só quer ver a sua vida
acontecendo e quer ter uma melhoria de qualidade de vida. Exato. Ele não quer saber se aquela área que foi desmatada lá no outro canto da Ele só quer viver a cidade vidinha foi dele. colocado, foi compensado. Ele quer Exato. ver ali no bairro dele. Uhum. E aí eu coloco que, no meu ponto de vista, aí eu trago para o debate, e trago para o debate quem está vendo aqui, é o seguinte, dois lados da mesma moeda. Se, por um lado, muitas iniciativas, muitas melhorias não acontecem na cidade se não for em virtude da iniciativa privada, por conta dos órgãos públicos terem limitações financeiras, limitações de equipes, limitações legais. Por outro lado... E alguns desvios de E a- investimentos. mas aí que tá... Paz, Monique, nem tem isso. Não, a gente Fale sabe mais que a não, respeito. né? Continue, Alexandre. Fale mais a respeito. Disserte mais a respeito. Tem informações. Não botou no grupo lá. Não. Pode ocorrer da prefeitura fazer determinadas melhorias numa área, já com informações privilegiadas de que a iniciativa privada depois vai ocupar essa área. Aí a gente está falando sobre desvios de recursos de uma maneira legal, mas beneficiando uma parcela da população que, em tese, muitas vezes nem precisaria estar beneficiada. Já está beneficiado. Já está beneficiada. Então, às vezes, assim, ó, eu li não sei onde, em qual prefeitura, mas que talvez tenha até sido Porto Alegre, que houve uma melhoria na coleta de lixo, uma melhoria urbanística em todo um trecho, porque se sabia que depois ia ter um empreendimento ali. Uma condição para botar. E aí, quando foi comprado, já não tinha isso, e quando depois que já estava estabelecido, já estava valorizado o local. Nossa, complexo demais isso. Porque se E a aí, gente Monique? pensar muito nisso, a gente não nada nunca vai valer a pena, nada nunca vai compensar, porque sempre vai beneficiar alguém de alguma forma. Mas aí o Lucas falou uma coisa que também é interessante. De qualquer forma, é um cidadão que tem o mesmo direito que outros. Exatamente. Né? Não é porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro que tem menos ou mais direitos. Exatamente. Mas eu acho que a gente não pode esquecer das pessoas que realmente vivem a cidade, né? Uhum. Porque muitas vezes o investidor ele entra e sai. Ele não vive a cidade. Sim. Às vezes nem mora na cidade. Exatamente. Então, a gente não boa. pode esquecer que eles não sabem as dores, não sabem as necessidades, eles estão preocupados realmente com o retorno financeiro. É isso. Mas por onde vai passar esse investimento? Por um processo legal, né? Uhum. Então, nós temos aí leis, nós temos, querendo ou não, um processo político junto aí, nós temos arquitetos, espero, né, por trás desse investimento, urbanistas, que vão ter que ser a barreira, né, trazer aquele contraponto e dizer, não, isso aqui vai beneficiar a nossa cidade, isso aqui não vai beneficiar a nossa cidade. A gente também vai ter que impor regras, né? Então, acho que o Lucas traz essa informação que eu acho que é muito importante, né? Muitas vezes o investidor, ele não faz parte da comunidade. Não, a maioria Então, ele das não vezes... tem compromisso nenhum com a comunidade. E aí eu acho que se cria uma situação muito delicada, porque tu está tirando da tua comunidade e, em tese, a prefeitura está ali para zelar pela sua comunidade, pelo desenvolvimento e o bem-estar, e está privilegiando alguém que, ok, talvez traga alguma coisa em impostos, mas o aporte financeiro na imobilização num ativo, né, num imóvel, é de propriedade particular, né? E o lucro às vezes nem fica na cidade também, né? O lucro vai para ele, então Sim. não dá retorno direto, né? Sim, se a gente pensar bem, um bom investimento numa certa localização, ele é completo, né? Tem o mercadinho, tem a padaria, a costureira, edifício de escritórios, tem uma economia toda circulando naquele lugar. Uhum. E o bom investimento também é aquele que dá um retorno a longo prazo, né? Aquele que é sustentável e que não é só algo que vai ser vivido ali do imediatismo, né? Então, sim. assim, vai ser lançado esse empreendimento, vai ter um boom e daqui a 2, 3 anos já vai estar no esquecimento, já não vai ser mais um local em que as pessoas circulam, em que as pessoas se encontram, se conectam, Sim. trabalham e habitam, né? Então, isso não é sustentável para a cidade. Então, também tem que pensar nisso, que os investimentos, que os empreendimentos, que toda essa parte que a gente, né, projeta, ela tem que trazer um benefício para a cidade a longo prazo.
Sim, e isso vai acontecer quando a gente tem um empreendimento que tem raiz naquele lugar, né? Ele foi bem pesquisado, como é que é a história daquele lugar, daquelas pessoas, como aquelas pessoas vivem. É a conexão. E isso o arquiteto que traz. Exatamente. Né? Porque o investidor ele entra com o dinheiro, com o terreno, talvez. Mas é o arquiteto que vai fazer essa pesquisa, que vai entender o que combina com aquela religião, com aquelas pessoas, com aquele objetivo. Qual é o déficit, né, real daquela Isso região. que vai garantir o resultado positivo, inclusive resultado financeiro, né? Então, não é uma conta de padeiro ali que eu vou entrar com X dinheiro e tirar tanto dinheiro. É uma conta que tem que levar em conta todos os dinheiros que vão circular ali para o empreendimento ser de sucesso, para que ele siga tendo valor ao longo de gerações. Uhum. E eu penso que se fosse feito na maioria das vezes, né, essa pesquisa, de fato, essa aproximação com a comunidade, com o local que a gente vai, né, investir, traria também benefício para o investidor. Eu vou trazer um exemplo aqui. O meu pai tá fazendo um empreendimento em São Jerônimo. O que ele fez? Quando eles compraram os terrenos lá, foram estudar o que eles poderiam fazer, eles foram conversar com o prefeito para ver né, qual é assim, a necessidade da cidade. Nós estamos precisando muito de habitação, mas uma habitação mais social, uma habitação, né, na faixa do Minha Casa Minha Vida e tal. Então, mudou completamente a ideia, a estratégia do negócio deles, né? Casas, poderiam ser casas de alto padrão, poderiam ser lotes, enfim, eu projetei, né? Nós projetamos pensando nesse déficit que hoje a cidade está vivendo. Está faltando habitação, muito também em função da tragédia que a gente viveu aqui em 2024. Então, eles estão, né, com o olhar todo voltado para isso, para suprir esse déficit da prefeitura. E o que está acontecendo? Que a procura por esse modelo de habitação está sendo alta, porque tem uma alta demanda. Então, eu acho que é isso, né? O negócio também tem que ser estratégico e pensar. Obviamente que a gente quer lucro, a gente quer ganhar dinheiro. É por isso que a gente está fazendo isso, né? Não é por amor à arquitetura, né, que a gente está fazendo esse negócio. Monique. Já vamos cancelar a próxima pauta. Mas é isso, eu acho que tem que ser estratégico e tem que partir da gente. Se a gente, enquanto, né, arquitetos, urbanistas, engenheiros, como meu pai é engenheiro, nós não estivermos preocupados, o investidor que está lá botando a grana, para ele tanto faz o que a gente está fazendo, ele quer só o retorno, né? Sim. Sim, e aí vou pegar para o meu lado aqui, falta muito do posicionamento do arquiteto, né? Da autoestima de pegar e inflar o peito e falar, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer dessa forma. E isso, infelizmente, é difícil na área, né? As pessoas são muito acanhadas. Mas o cliente, o investidor, não sei quem, vai se acanhando ali e acaba levando a profissão junto. Mas também parte, eu concordo contigo, que é uma questão de autoestima, de valorização do seu conhecimento, mas muitas vezes o mercado não reconhece isso também. É que é um ciclo, né? Que um alimenta o outro alimenta um, e assim, a gente está há séculos. Mas pelo assim. que dá para perceber, muitas vezes esse ciclo só tem um alimentando o outro aí. Só tem investidor ganhando dinheiro. Não é investidor ganhando. Também, mas e assim. Não é o arquiteto se dando mal. O arquiteto não está sendo reconhecido nesse papel. Mas está se dando mal. Mas tem um cuidado de ética profissional aí. Coisas, não, mas tem um quê de ética profissional aí, tá? Porque tem aquele que vai se sujeitar ao investidor do jeito que o investidor quer. É esse que puxa a profissão para baixo. Porque se tivesse toda uma postura, e assim em qualquer profissão, tem um médico que faz isso, tem um advogado que faz isso, né? Assim, mas na arquitetura, quem tem o poder do dinheiro tem mais poder e ele pega isso, né, como a razão do viver dele ali. Não, então tá, eu preciso sobreviver, eu preciso atender esse cliente, né? Ele vai contratar outro arquiteto e outro arquiteto vai se sujeitar a fazer aquilo que o outro não fez. Até porque é vida real, né? A pessoa tá ali com os boletos atrasados, os filhos passando necessidade, chega alguém com um cheque na mão, assim... Cheque, acho. Chega com uma mala de dinheiro, uma promessa de Pix. Uma promessa de Pix. Eu escutei uma frase muito boa aqui, que é bem nisso que a gente tá falando. Toda decisão de projeto é uma decisão política, mesmo quando a gente finge que não é. Isso Mas falando sobre essa questão projeto e essa questão de política, mas indo mais para a acepção da política mesmo, vocês acham que alguns projetos, e vamos focar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas a gente tem exemplos no Brasil e no mundo todo, eles teriam continuidade, ou melhor, eles iniciariam se não fosse a iniciativa privada? Se dependesse apenas dos órgãos públicos? Não. Mas e por que tem uma parcela de profissionais
uma parcela da população que é tão reticente em relação a isso. Utópicos, idealistas, sonhadores, vivem fora da realidade. Mas tem soluções públicas que se propõem, né? O problema é que não se mantém. Até tu consegue nomear a nossa orla do Guaíba, ela foi uma iniciativa pública, controversa por muitos pontos. Mas ela tem parceria com o privado. Hoje. Mas o investimento foi do Fomento Andino, que fez um empréstimo enorme de 72 milhões para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né? Que aí a crítica foi para a contratação direta, notório saber do Jaime Lerner, e essa foi a crítica de algumas entidades que questionaram o modelo de contratação direta pelo Jaime Lerner, né? Mas enfim, hoje é uma preciosidade. E eu acho que é o único benefício que o pessoal da Restinga tem de contato com a orla, porque pega o ônibus da Zona Sul, chega ali, vai ali, e aí ele pode ir lá com o cooler dele, né? Quem não quer levar o cooler vai pro embarcadeiro. Né? Eu acho que é o direito para todo mundo. Claro. Quem gosta de cooler, caixa de som, etc. A cidade é isso, né? Mas ali foi. O grande problema é que tudo bem, foi lá, ficou bonito, incrível, contrataram um consórcio português agora na segunda etapa, tá aquela coisa ali, mas é para manter. Aí precisou da iniciativa privada junto, que aí entrou a administradora do parque, que está ali administrando, e que teve condições até de recuperar a orla pós-enchente, porque senão a prefeitura não teria condições. Né? Então, assim, existe sim iniciativas assim, tudo é vontade política. Né? Eu acho que tudo é político, sim, tudo é vontade política. Vontade política daquele administrador, daquele vereador, da minha no voto, enfim, tudo é vontade política. Né? Mas sim, existe esses investimentos. Né? Outros que também eram públicos, o São Bódromo de Porto Alegre, que nunca saiu, o tópico São Bódromo de Porto Alegre do Porto Seco, né? Investimento público também, inclusive nos projetos, investindo em arquitetos, enfim, etc. Então, assim, existe. O problema é que está ficando no esquecimento, exatamente por causa disso. Tá mais fácil você fazer uma contratação de uma PPP que vai revitalizar a orla de Ipanema, por exemplo, que tá linda, tá útil, né? Talvez tem pessoas que não sabem o que é PPP. É parceria público-privada. Obrigado. Então, assim, a orla de Ipanema, eu acho que perderam uma grande oportunidade de paisagismo de fazer ali. Mas foi o que aquela parceria, aquela contrapartida pôde oferecer. Mas sabe que eu passei lá faz umas 2 semanas e eles estão recuperando. E tá maravilhoso. Porque ficou acabada, né? Tá com maravilhoso. as enchentes. Exatamente. E é isso, as pessoas usando. Eu acho que para um urbanista, né? Aqui eu não vou falar nem como arquiteto, vou falar como urbanista. Cumpriu o papel. Exatamente. Tu vê as pessoas usando os espaços públicos é a maior alegria, sabe? Então, as praças, as orlas, né? E Porto Alegre é uma cidade voltada para o Rio. E durante muito tempo isso foi esquecido, né? Porque a gente não tinha projetos que aproximassem a população, né, do Rio. E, tivemos aí, né, uma das maiores tragédias em 2024, a gente ficou um pouco traumatizado, né, com as águas, exatamente, mas eu acho que estamos fazendo as pazes novamente, e eu acho que a gente sim tem que se apropriar desses locais e trazer oportunidades, nem o Lucas comentou, para que as pessoas possam usar, pessoas que não tenham a chance de ir para a praia, por exemplo, né, agora no feriado, no carnaval, elas podem estar ali se refrescando, né. Pro Lami. Pro Lami, podem ir para Ipanema, podem ir pro, né, ali para as quadras, né, ali do Marinha, jogar, se refrescar, podem ir lá pro Pontal, que eu acho que é outro empreendimento que também foi muito criticado por muitos colegas, por muitas pessoas, mas eu como, né, moradora da Zona Sul, eu acho que ficou incrível o uso daquilo ali, né? Eu também, como morador da Zona Norte, também acho incrível. Aí, olha que bacana, tem gente que se desloca Eu, pra como utilizar. morador de Novo Hamburgo, nunca fui, mas... Então, Alexandre, por favor. Não, fazer happy hour lá. Não, é sensacional. Então, a gente vê o espaço sendo usado dia, tarde, noite, né? Assim, segurança, sim. iluminação. Esses 2 empreendimentos mudaram completamente a relação do porto-alegrense com o espaço público e com o Rio. Exatamente. Não tem como ser contra isso. Não tem Mas como. muita gente era contra antes. Não importa. Mas exemplos como esses não geram um efeito cascata? Acho que sim. Tu vê que deu certo e Tu a quer cidade fazer? vê, Acho quer que fazer, agora não Porque quando a gente estava na facilita faculdade, novos todo mundo era projetos? contra mexer em qualquer coisa na orla. Sim, Tinha, eu sei lá, lembro. assinado, O coisa, do Pontal ali foi muito... Exatamente. Foi uma briga ali, né? Mas por quê? Uma ideologia? A gente Se tem... te deixa é que, como assim, está para preservar o... Eu que acho tem. que a gente tem pode uma- estudar um pouco, né? De quem trabalha com Não, restauro e não. patrimônio. Primeiro vamos Não, botar mas lenha na fogueira, depois tem deixa... uma questão urbanística de que tu tem um raio
cheio de, não lembro mais quantos metros de 20, rio, né? E 50 coisa. e Então, 20, tu não poderia 50 mexer mil. muito ali. Esse era um dos pontos que todo mundo se embasava. Mas aí tu deixa abandonado o espaço, com marginalizado, com drogas, eu sou com contra. resíduos. Eu acho que a cidade é viva e ela vai se transformando. Uma Nossa. cidade, até vou talvez criar um embate aqui com o patrimônio, porque Vai lá, as vai lá. cidades que têm o patrimônio 100% preservado, ou muito, 100% eu exagerei, né? Muito preservado, são cidades que perderam dinheiro. Ostracismo econômico. Ou perderam recursos, né? Não só dinheiro. E aí as pessoas saíram daquele lugar e aí as edificações ficaram. Uhum. Uma cidade que se mantém economicamente ativa, ela vai se transformando. Vai. É o equilíbrio, né? Não sei, se tá equilibrado também, eu não sei. Não, mas eu acho que tem que ter um Não, equilíbrio Mas entre uma cidade tudo. viva, De forma ela se ordenada ou transforma, não. ela vai se reconstruindo. É isso. Não, eu acho que a gente pode, né, sim, preservar alguns patrimônios, sim. restaurar algumas coisas, mas não precisa preservar tudo, né, Lucas? Não, eu sempre falo. Tem que Eu destruir sempre tudo, falo que não. Não, mexendo no exatamente, vespeiro. mas... Não, mas não tem que preservar tudo. O arquiteto, aliás, por sinal, é o único profissional que tem esse poder aí, em termos de edificações, né? Não no patrimônio geral, em selecionar o que vai ficar no futuro. Olha só. É um poder que a gente tem. Temos um corte. Vai no futuro. Mas eu queria voltar um tempo, pouquinho pro Pontal ainda ali, porque eu acho que é importante a gente destacar que essa discussão já vai mais de 30 anos, né? Essa questão de poder morar ou não na orla, e tudo vem com essa raiz, né? Então teve dois projetos anteriores muito bons ao atual ali, que Melhores? em escala, em proporção, em altura e tudo mais, e que foram descartados, né, porque não podia morar na orla, por isso que resultou um hotel ali, né? E essa discussão de rio, lago, tá também presente nisso, né? O Guaíba é o patrimônio ambiental de Porto Alegre. Tá? Esse sim não pode mexer, né? E ele não é nem lago nem rio, ele é um organismo único, né? Talvez no mundo, híbrido, né? Com características de lago, de rio, que tinha que ter um plano diretor para ele. E não uma legislação nacional, né, federal, que regula margens de distanciamento. Era para o Guaíba, que tem características de lago e de rio, né? E aquilo ali, sim, aquele equipamento aproximou demais a população do lago ou do rio, como você quiser chamar, do Guaíba. Né? E eu acho que essa história começa muito antes, e aí a gente sabe que também teve reticências à colocação, que começou com o Iberê Camargo, quando colocou na beira do lago, ou rio, como você quiser chamar, né, aquele equipamento que criou um lugar chamado Prainha do Iberê, que hoje as pessoas vão lá, né, e que melhorou aos poucos, Se né? a gente pensar, pouco tempo atrás não se usava, não se frequentava aquela Não se frequentava. área. Não, é lindo. E era eu abandonado. que passo por ali todo É. dia, final da tarde, com aquele pôr do sol, porque convenhamos, o pôr do sol Maravilhoso. de Porto Alegre é um dos mais bonitos do mundo. De Não, fato é é, o mais e não é bonito. bairrismo. E não é bairrismo. Não, não Não, é aquele bairrismo. Não é compete. bairrismo. Galáxia, Não, galáxia. aquele compete com o do Camacho, né, Alexandre? Então, é pra do mim, Camacho. ele é Do um dos Camacho, mais né? bonitos. Bah, O não, de Salvador é bonito também, o Voador também é bonito, mas enfim. Mas, assim, Da Barra. ver Eles só todo não são tão dia. bairristas, né? Ver todo dia aquele espaço sendo utilizado é aquilo que a gente fala, né? Mas É assim, muito não lindo. deve preservar tudo, tá? Eu acho que assim, e tudo é um ordenamento, aí tem a lei que a gente está discutindo aí há alguns anos, que é o plano diretor, que vai regular essa cidade, aonde pode crescer, onde vai preservar, onde não vai preservar. Mas não deve preservar tudo. Nem tudo tem aquele valor arquitetônico a ser preservado, ou não só arquitetônico, porque hoje o patrimônio tem uma esfera muito maior, né? E aí volta a falar, o patrimônio ambiental, que é o Lago Guaíba, sim, tem que ser pensado com tudo aquilo que tem nele, né? A pesca que ainda existe, incrível que pareça, tem pesca, né? Os moradores das ilhas, que é um bairro, arquipélago. Sim. Esses dias eu vi uma propaganda assim, o bairro mais verde, o Sarandi teve uma parceria agora com uma empresa de cerveja que vai plantar não sei quantas mil árvores ali no Sarandi, É pós-enchente. que nem nós tivemos aqui E vai no- ser o bairro mais verde em 5 anos. O bairro mais verde é o arquipélago. Esqueceram que o bairro arquipélago existe, que é a Ilha da Pintada, a Ilha dos Marinheiros, né? Então, assim, eu acho que falta conhecimento também da nossa cidade, né? E para saber o que é, para avaliar o que é patrimônio e o que não é patrimônio. Mas né? durante muito tempo se usou a expressão da cidade que deu as costas ao rio. Ah, sim, mas Sim. é. Mas eu acho que com a Hoje- questão da orla já não é mais tanto, Não, né? não. Acho que Não, houve Porto uma grande Alegrense mudança. está aprendendo a Eu amar sou o seu suspeita, rio, né, Alexandre? É, eu Eu também nunca dei as Ela nunca costas deu. pro rio. Hã? Ela Eu nunca deu nunca as dei. costas. Porque eu sempre estive ali
No Cisne Não, Branco. ela tá passeando. É que Não, tu mas é não da é Zona no Sul. conceito, É. Lucas, ela tá... É que ela essa tá fazendo coisa de dar as comercial. costas veio muito atrelada à questão do muro. Sim. Sim, Tá. Sim, exato. Que aí porque quem era da Zona Sul, a partir ali do Cristal, Sim, já é outra tinha história. contato com a Sim. água, sempre teve. Sim, mas eu né? acho que assim, vou te dizer que pra mim, que sou da Zona Sul, o muro era o de menos. Pra mim, o pior era justamente essas áreas degradadas como o espaço do Pontal, entendeu? Ah, sim. Porque o muro, pra mim, nós temos as docas, nós Sim, temos outros sim, equipamentos sim. ali que não teria igual essa, né, proximidade e esse uso tão... É Mas... que eu acho que se dar as costas é conceitual. É, Claro. é conceitual. Claro. Gente, vamos voltar É pro mais tema para nossa principal. pauta aqui. Tem um outro depoimento, o depoimento do André Fernando Lopes da Rosa. Vou colocar aqui no telão. Eu vejo desta forma. Não concordo com isso. Eu penso que seria Nós melhor. precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que deve ser de quem trabalha. A pessoa que trabalha, ela deve ter uma mobilidade para se locomover, tanto de bicicleta como de carro, ou até mesmo o ônibus, que eu acredito que deveria ser melhor as condições. Por isso que eu estou achando, na minha opinião, acho que deve ser para quem trabalha na cidade. Não desvalorizando quem investe, porque eu acho que quem investe já tem um pouco mais de condições. Se a pessoa está investindo na cidade, ela já tem mais condições. Não que ela não deva também receber um investimento. Essa é a minha opinião. Então, essa é a opinião do André, né? Acho que já é uma opinião mais equilibrada, né? Eu acho que ele, evidentemente, ele fala dessa questão do morador, mas ele também reconhece que o investidor tem que ter o retorno para o seu investimento. Mas eu acho que aí também tem uma questão de um discernimento do que é o investidor. Quem é essa figura do investidor? Né? É o investidor que investe na cidade ou investe em benefício próprio? São coisas diferentes. Sim, Porque né? uma público-privada, ele está investindo também na cidade, não é um quinhão dele ali, não é como tu construir um condomínio de onde tu vai ter uma renda, por exemplo. Vamos partir do princípio de que o trabalhador precisa do investimento para trabalhar, para fomentar esse emprego. Né? E o investidor precisa que o trabalhador chegue na hora para fazer render o seu investimento. Né? Então, assim, como você falou, tem investimentos, investidores e investidores. Né? Quem tem que regular isso são os nossos órgãos políticos, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Contratos bem executados, né? Eu sempre acho assim que as parcerias público-privadas não podem ser negadas, elas são bem-vindas, né? Mas os contratos têm que ser bem estruturados para que as contrapartidas, os benefícios sejam aplicados a favor da população. Nessas contrapartidas não sofrem pressões políticas? Sim, Claro. é óbvio. Tudo sofre pressão política. Uma pergunta Exato. retórica. Gente, Não, mas, exato. mas às vezes Exato. às vezes a pressão é mais forte de um lado do que do outro, né? Com certeza. Ela é mais forte. Ela não é distribuída equânime. Não, não é. Não. Não é. Mas assim, no meu ponto de vista, né, assim, investir na população, ela dá um retorno para o investidor. Né? Então, aumentar o poder aquisitivo daquela população vai fazer com que ela possa consumir mais. Nós estamos num mundo, no mercado capitalista. A gente fala de consumo é necessário. Diz que Porto Alegre é a maior capital de shoppings, mas todos estão cheios. Né, porque é uma capital que consome shopping, né? Então assim, eu acho assim, é o perfil, né? Então assim, a população sendo beneficiada, ela tendo mobilidade, por exemplo, para ir visitar vários shoppings ao mesmo tempo, por exemplo, assim, né? É beneficiário, beneficia as empresas dos modais, né? Do patinete, da bicicleta, do ônibus. Sim, é todo um ecossistema que se abastece exato, e se vive abastece. disso. Mas a população, porque assim, o investidor que mora na cidade, ele também é população, né? Ele também precisa se beneficiar. Né? Ele tem prestadores de serviços na casa dele, ele tem prestadores de serviços no condomínio dele, na empresa dele que ele investe, né? Então ele precisa. O que a gente tem que cuidar um pouco é quando o investimento ele é para especulação, né? Que é direto para receber dinheiro, para encher o
cofre de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, de uma determinada camada social da cidade, né? Porque a cidade ela é multicamada, né? Assim, essa multicamada ela tem as suas interfaces, né? E depende uma da outra. O organismo é vivo, né? Então tem aquela questão da teoria da cidade caótica, né? Assim, que ela tem... Você deixa ela viver do jeito dela para que ela se manifeste, né? Porto Alegre talvez esteja vivendo esse momento agora, entendeu? Caótica. Um pouco caótica, porque assim, você não tem mais uma regulação de determinadas coisas, o plano diretor está engessado, porque está em discussão, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? E aí a população, como é que está nisso, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a cidade ela é muito grande. Eu sempre comentava, quando teve a enchente agora em 24, né? A minha área não foi afetada. Por que não foi afetada, né? E aí porque eu tô numa área mais alta, mas só que lá nas redes nacionais parecia que a cidade inteira estava alagada, a gente recebia a ligação que estava alagada. Por que eu estou usando o exemplo da enchente, né? Porque a mesma coisa a gente está falando só de centro histórico hoje. Vamos requalificar o centro histórico. Tá aí o Rubem Berta. Tá sendo qualificado. O Parque Chico Mendes, que fica lá na divisa com a Alvorada. A Restinga. A Restinga está sendo qualificada. Então, assim, tem que ter um pensamento de descentralização disso tudo, né? E também de investimento, porque eu poderia investir na Restinga, por que não? Né? O que tem? Hoje estão se investindo muito, esses grandes atacadões estão indo para tudo. Exato. Mas está gerando emprego, né? Tem as contrapartidas, está fazendo vias novas, enfim. Eu acho que estou trazendo exemplos mais simples para a gente ver como é importante investir na população, porque é ela que consome a cidade, né? No sentido de que a cidade tem que se manter viva, né? Não é consumir de destruir a cidade, eu vou consumir essa cidade, né? Não, a gente se beneficia da cidade. A gente só não pode esquecer que a cidade tem que ser vivida. Exato, né? Aí tá um ponto. Ela tem que ser vivida, então pensar em investimentos, em empreendimentos, né, que possam beneficiar a cidade, nem o Lucas está falando. Eu vou trazer um exemplo fora daqui, né, mas que eu presenciei. A Austrália, né, lá em Sydney, ela teve uma reurbanização, uma reformulação de 2000, 2010, mais ou menos, em toda a área portuária. E é sensacional porque a cidade, né, valorizou muito tanto o pedestre, quanto quem tem carro, quanto a mobilidade urbana. Então, assim, tudo funciona, né? Trem, ônibus, patinete, bicicleta, né? Ciclovias e tal. Quem tem carrinho, assim, né? Quem precisa de acessibilidade, porque daí é outro ponto que a gente fala, né? A gente vai botar um empreendimento e a acessibilidade do local, sabe? Muitas vezes não está sendo contemplada. E aí o pessoal esquece que o pedestre vai passar por ali, aquelas escalas absurdas, não é legal, né? A pessoa que passa ali todo dia para trabalhar por aquele negócio, aquele paredão. Então, assim, por isso que eu trago de novo. Nós, enquanto profissionais, né, arquitetos, urbanistas, a gente vai ter que brigar para que sejam bons investimentos, né, para que sejam bons projetos, para que a gente possa fazer com que as cidades sejam vividas, sejam, né? Mas a cidade ser vivida, ela tem que passar pelo crivo do democrático, né? Tem. Porque daí não adianta tu fazer um investimento para o público A e o público B, que não tem condições de ir atrás. Mas é isso que a gente está falando? Não, exatamente, estou acrescentando. Estou trazendo. Estou endossando. Porque senão vira uma coisa de A para A e o B e o C. Ele vai cada vez mais para as periferias. Porque o que tu dá para o investidor, nesse caso que estamos falando, é da coletividade. Exato. Então, aquilo que é feito, ele tem que estar servindo a coletividade. A, B, C, D, seja quem for. E até porque, convenhamos, projetar para quem tem dinheiro é muito fácil, né? Mais ou menos. Fale mais, Lucas. Mas... É que tudo é cultura, né? Então, assim, tu pode ter muita cultura, né? E achar que né? E absorver a cultura arquitetônica de uma forma diferente. Você apreciar a arquitetura é mais fácil, atender um cliente que aprecia a arquitetura é mais fácil. E com dinheiro, então, uau, né? Sim. Agora o contrário já é mais difícil. Sim, né? Dá para reescrever falando que é muito difícil projetar com pouca verba. Exatamente. É muito difícil. Porque a gente sabe das reais necessidades. E aí tudo é dinheiro. Exato. Tudo custa. Pessoal, a gente está indo pro final do nosso primeiro episódio. Passou rápido demais muito. Aí. Olha... Hoje a gente falou sobre quem a cidade serve, né? Essa dualidade entre investimento, moradores, e esse bate-papo ele não termina aqui, ele continua nas redes sociais, então você pode ir lá no nosso Instagram deixar o seu
comentário, né? Que vamos combinar aqui entre nós, fazer uma reuniãozinha rápida. No próximo episódio, quem fizer comentário, a gente vai trazer o comentário que recuperar um pouco do episódio anterior, né? Até mesmo para as pessoas poderem participar. Também pode participar aqui através do YouTube, deixa aqui a sua mensagem que a gente vai ler. Bom, no próximo episódio, pessoal, a pergunta vai mudar um pouco de escala, né? Ela vai mais para uma escala mais pessoal. No mercado cada vez mais exposto, competitivo e digital, surge uma dúvida, Lu, que trabalha bastante com isso, uma dúvida incômoda. O arquiteto, ele ainda é reconhecido pelo seu projeto ou é pela presença nas redes sociais? E por quanto tempo isso aí vai durar? Né? O arquiteto precisa ser também um influencer para sobreviver? Talvez a pergunta, Lu, seja: o arquiteto precisa de projeto ou precisa de uma ring light? Olha só. Precisa ter o conhecimento ou saber falar para a câmera? Precisa saber fazer ou precisa só mostrar que fez? Ou um bom render? Um bom render, e agora o GPT faz em segundos. Exato. Eu acho que esse tema é um dos temas que vai interessar muito os nossos ouvintes. Colegas também, né? E assim, eu preparei aqui algumas perguntas, Lu. Ai, meu Deus. Perguntas bem fortes, porque a Monique, trazendo aqui para o pessoal, Ai, na nossa meu reunião, Deus. ela deu uma ideia de a gente antecipar a pauta com uma pergunta. Então ela vai ter o privilégio de ser a primeira. Ela vai ser a provocação e vai ser só ela. Tá? Vai ser um por episódio, daí no próximo bom. Lucas, depois a Lu. Então tu tem aqui, 6 perguntinhas, Monique, tu escolhe um. Vamos lá, então. Oi! Opa, Mas aqui Tchanana. quer duas, né? Vai lá. Eu tenho o poder de escolha. Isso. Então vamos lá. Se 80% dos arquitetos usam redes como referência estética, quem está projetando hoje? O arquiteto ou o feed? E aí, Monique? Sensacional, né, Alexandre? Eu acho que assim, eu acho que o bom arquiteto, ele sempre vai se utilizar de ferramentas, né? Uhum. E de boas referências. Então, assim, onde ele tá, tudo para ele é referência. Uhum. Então, obviamente que os feeds dos colegas, feed de um restaurante, né, de um Instagram de viagens, tudo vai servir como referência para ele e ele vai fazer sua releitura e utilizar isso nos seus projetos, né? Uhum. Agora, quando o profissional ele já não tem assim tanta criatividade, talvez Inspiração? a inspiração Técnica? pode ser uma cópia, Olha, uma boa pergunta. pode ser virar, uma né? cópia? Pode Não, virar, não mas poderia, inspiração é mas cópia. a gente Inspiração vê. não é uma coisa divina que desce na cabeça do arquiteto, ilumina ele. Claro, Talvez pagar claro. o dia. Não, eu acho que sim, acho que o Aham. feed é sempre uma boa referência, mas eu acho que a gente tem que ter, né, o bom senso, né, de poder fazer nossa releitura, né, de poder trazer tudo aquilo, toda a bagagem que a gente tem, né, e entender também as dores e as necessidades do nosso cliente, porque eu sempre falo, mais do que estética, o bom projeto é aquele que atende aos clientes, ao nosso cliente, aquele que permite uma qualidade de vida, do morar, do trabalhar, do habitar, do se divertir, enfim, né? Então, Uhum. assim, só olhar um feed bonito não, né? Não Resolve. vai resolver um problema de projeto, Uhum. Exatamente. Uhum. Nossa, é complexo isso. A gente pode já começar a falar, mas acho que não é o Tu não objetivo, concorda, né? Com ela. Como assim? Não, se tu não concorda, tu fala agora, fala no próximo episódio. Não, acho que ela tá coberta de razão, na verdade. Eu não concordo. Não discordo de forma alguma. Ai, meu Deus. Eu não concordo frontalmente de ti. Ah. Mas não vou falar agora, eu vou falar no próximo episódio. Ai, meu Deus. Próximo episódio, Ai, tu vai ai, ficar ai, ai, sabendo. ai. Esse Ah. assunto rende. Não, Esse eu assunto acho que rende tá um muito. pouco equivocado aí, mas próximo episódio a gente conversa. Gente, olha só, se você curtiu esse episódio, então, se ele te fez pensar e repensar, então te inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo aí com as suas redes sociais, teus conhecidos. Deixe seu comentário também. A gente está indo para a reta final. Vou pedir que cada um de vocês aí faça suas considerações finais. Também dá um recado para você, se você quer ser patrocinador do programa, entre em contato com a gente ali pelo Instagram, manda um direct ali
E eu sei que a Lu tem já um apoiador. Temos né? um agradecimento aqui a Colado Adesivos, Olha. que forneceu nossos caderninhos. Muito bom. E, enfim, recomendo muito eles. Eles trabalham com adesivagens, tanto de grandes superfícies, quanto coisas pequenininhas, assim como o nosso caderninho. Jóia, vou colocar aqui na tela aqui o Instagram deles, tá? Coloca, sim. Para o pessoal entrar em contato. Boa. Monique, Bom, pessoal, então, muito obrigada, Alexandre. Esperamos todos no próximo episódio. Lucas. Eu agradeço aí a oportunidade aí estar debatendo com os colegas aqui e nos vemos no próximo. Muito bem, para você, muitíssimo obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Também segue a gente lá no Instagram, no @OutsidersVideocast. Um grande abraço e até o próximo episódio de Outsiders.